Olá, pessoal. Olá, pessoal. Boa noite. Vamos entrando para mais um dia de live. Estamos aqui, apostos. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, pessoal. Hoje a nossa live será uma live muito especial aí também, onde a gente vai ter um convidado especial, né? A maioria das lives eu faço com mentoradas, mulheres, né? E hoje eu vou fazer essa live com um mentorado, né? Com um homem que hoje trabalha com essa metodologia de limpeza do terreno biológico, e eu vou chamar ele aqui, que é o João Paulo. Saúde, que merece escutar um pouquinho do que a gente vai Oi, falar aqui. Olá, tudo bem? Me João, ouve tudo bem? bem? Sim, Legal. tô te Tudo bem? escutando. Que honra poder contar com você aqui na minha live. Todo mundo acha que a minha mentoria só tem mulher. Vai, mas só faz mulher essa mentoria? Eu falo, não, gente. São tudo, são todos os profissionais da área de saúde e temos, sim, Legal. homens e mulheres. É que a mulher, ela tá cada dia mais investindo em se diferenciar, em fazer Uhum. cursos, né? Não só na área de saúde, mas também na área de autoconhecimento. Então, a mulher é mais fuçada, mas a gente tem, sim, homem no grupo, aonde estes homens também estão buscando terapias que vão ajudar no processo aí de limpeza do terreno biológico. E para mim é uma honra poder te convidar aqui para você falar um pouquinho do seu trabalho. Você é Isso. de São Paulo, né? E aí eu fico muito feliz de ter vários profissionais aí atuando com essa metodologia, porque muitas pessoas me perguntam: ah, mas você não conhece alguém que atenda presencial em tal cidade? Eu sempre gosto de indicar as pessoas que fizeram Legal. parte da mentoria. Então, quero te agradecer por ter topado participar dessa live e principalmente por ter aceitado e ter me dado voto de passar aí meses contigo na mentoria, ensinando um pouquinho da minha prática, né? E como que eu utilizo isso no dia a dia para que a gente consiga ter um resultado melhor com nossos pacientes. Então, João, queria que você se apresentasse para os nossos Legal. seguidores aqui. Eu sei que muitos aqui talvez não te conheçam, mas quero que conheçam o seu trabalho. Fala um pouquinho da onde você trabalha, com o que você trabalha e por que você buscou a nossa mentoria. Você veio da É, mentoria 3, né? primeiramente, obrigado, né? Falar com a nossa mentora sempre é muito legal. É legal ver que você está passando um conhecimento não comum, vamos dizer assim, né? Que pouca gente conhece isso. E trabalho, Sim. hoje eu tenho um consultório próprio, então eu estou atendendo sozinho, eu atendo também num, num lugar que chama Estúdio Mais, então é uma rede de lojas, também trabalha com emagrecimento, então eu consegui implementar essa parte de desparasitação nas pessoas, mesmo para o emagrecimento, então eu comecei a ver que as pessoas emagrecem melhor, a gente tem bons efeitos quando a gente começa a limpar o terreno. Então, assim eu comecei, daí tem um monte de coisa que eu aprendi que eu tenho usado. O meu xodozinho é a biorressonância, né? Então, eu Sim. Eu falo, quem começa a trabalhar com ela não consegue ficar sem trabalhar, né? Porque vê um diferencial, principalmente para montar um plano alimentar individualizado e personalizado. A gente sai fora isso, daquilo de ser nutricionista e prescrever plano alimentar meio engessado
isso daqui para você serve para todo mundo que está buscando emagrecer. E a gente sabe que cada um tem a sua característica, do que inflama, do que intoxica, do que causa dificuldade no processo digestivo, do que causa a fermentação dessas Uhum. macromoléculas do intestino delgado, né? Então, isso faz toda a diferença para o nutricionista que quer se diferenciar. Eu falo que a biorressonância, ela nos traz essa estratégia mais personalizada para o Isso. nosso E a paciente, grande né, João? busca, e foi um prazer ter encontrado você, é conseguir esse processo de personalizar cada vez mais o processo, né? Então, entender de uma forma integrada como é que funciona o organismo do nosso paciente, para mim, é o diferencial que a gente tem, né? Então, o paciente ficar falando, tô com o intestino preso, tô cansado, tô meio depressivo, e você, né, conseguir olhar dessa forma e ver que pode ser alguma coisa simples de resolver, vamos dizer assim, e todo mundo fica indo para o caminho mais complexo, isso para mim é muito interessante e faz a gente querer estudar mais, né? Parece que a gente sabe cada vez menos, né? Então, é Sim, essa parte que sim. me fez uma grande busca aí. Eu vejo assim, né, João? Não sei se você atende muitas pessoas que chegam provavelmente com queixa de fadiga, cansaço, dificuldade para acordar, dificuldade para dormir, é, com estresse lá em cima. E a gente sabe que a pessoa que produz muito cortisol, ela Uhum, vai acumular mais uhum, gordura abdominal, vai acumular muito mais gordura que uma pessoa que boa. não tem consegue modular esse nível de estresse, né? Então é super importante. E a nutrição, gente, a gente consegue dar ferramentas, estratégias através da nutrição, suplementação, para que o paciente consiga trabalhar, por exemplo, um estresse, né? Então, se eu tenho um paciente com uma quantidade de estresse, trabalho, excesso de trabalho, tem dificuldade de dormir, é claro que vai ser o paciente que vai acumular mais gordura, vai acumular mais metal pesado, vai ser um paciente mais inflamado. E que se a gente não fizer a limpeza do terreno biológico, ele não vai E aí emagrecer, onde né? eu pego bastante, não estou conseguindo emagrecer, não sei mais o que fazer. E daí você vai ver ele está totalmente inflamado, totalmente cheio, está cheio de metal. Então a gente tem que entrar num processo e tem que fazer ele comprar essa ideia do processo, né? Então, eu não vou te emagrecer de cara, mas eu vou te preparar para te emagrecer. Então, eu acho que esse grande lance é muito importante. Então, na hora que eu comecei a enxergar isso Uhum. de uma forma melhor e ver que tinha outras armas além só de uma alimentação, exclusão de alguns alimentos. Na hora que você começa a entender que o terreno biológico é o que conta, você começa a ver que tudo começa a fluir de uma forma diferente, né? Então, a gente sai daquele básico, né? Então, às vezes parece que a nutrição é tão simples, né? Corta aqui, corta ali e você vai emagrecer. E quando não emagrece, né? Como é que faz? Essa é a grande lance. Uhum. E a gente sabe que com a quantidade de carga tóxica que a gente tem hoje, muitas pessoas têm muita dificuldade para emagrecer, E as pessoas não acreditam né? nessa carga, né? Eu acho que esse é o mais interessante, né? Então, na hora que a gente começou a estudar o campo físico, que é a parte do entendimento da biorressonância, você começa a ver que as pessoas estão adoecendo, adoecendo antes de ter alguma alteração em exame de sangue, antes de algum médico vir falar alguma coisa, a gente já consegue prever essa situação. Então, isso para mim é bem gratificante. Obrigado, né? E aí a gente vai pegar o exame e não tem nada alterado, é aquela pessoa falando para você, nossa, eu já fiz tanta dieta, eu não emagreço, faço exercício físico, eu não emagreço. Quantos pacientes eu já atendi dessa forma? Hoje eu atendo mais no lado de doenças, né? Mas eu vejo muito a pessoa que tem muita dificuldade de emagrecer. Ela tem uma resistência periférica à insulina por um quadro de inflamatório muito grande. Pode fazer dieta do alface, não comer, fazer restrição calórica ali, ela não emagrece, porque eu falo que aonde acumula essa gordura, a gente sabe que na gordura branca a gente tem o quê? Metal tóxico, metal pesado gosta de se depositar
aonde tem gordura branca. A gordura marrom é aquela que a gente constrói e que faz bem pra É isso gente, mesmo. né? Eu tenho indo muito para a linha de doença autoimune, né? Então, na hora que a gente vai para essa linha de mais inflamação, vamos por assim, se você não entender que você tem que limpar o terreno, e as pessoas têm dificuldade, às vezes, de entender essa ideia, né? Então, a gente tem que, cada vez mais, mostrar que a limpeza que tem que acontecer, de tirar metal pesado, de diminuir a gordura branca. E isso, às vezes, o emagrecimento é consequência de todo o processo, mas para a gente conseguir desinflamar uma tireoide, a pessoa perde 5, 6 quilos só de você ajustar a alimentação e desintoxicar ela. E ela não entende como é que emagreceu comendo bastante, Sim. né? Porque ela está acostumada a comer muito pouco. Comer Uhum. pouco, cortar vários alimentos, que na verdade aqueles alimentos poderiam estar fazendo bem para É, ela, não é verdade? O que a maioria das pessoas que estão fazendo dieta fazem? é. Vai lá e corta o arroz e o feijão. E às vezes uma salada, o alface. Eu já tive essa experiência. Eu lembro quando eu conheci a doutora Elisete Kaffer. E aí eu fui fazer os testes dos alimentos. Tudo que eu comia com mais frequência era o que me deixava no quadro de autoimunidade. Não sei se você sabe, eu já tive 2 doenças autoimunes. Hoje eu estou com elas em remissão, meus exames são normais, né? Então, esse da tireoide, uma das coisas que eu mais comia era salada. Alface, alface, alface. Não comia nada de carboidrato à noite, com medo de engordar, de acumular gordura. E aí foi quando eu descobri que o alface era horrível para mim, porque ele saía inteiro no meu cocô. E eu falava, gente, a gente precisa olhar para o cocô da gente. O cocô bonito mostra que você está saudável. O cocô que tá feio, tá esgarçado, tá com pedaço de alimento, tá com muco, tá mostrando que algo não tá bem O no seu intestino é a corpo. porta de entrada, né? Eu falo que é a peneirinha, né? Quanto mais você furar, menos nutriente você vai ter, né? Vai entrar um monte de coisa, menos nutriente. Então, essa peneirinha furada é o que a gente tem que mais cuidar, né? E hoje parece que é comum, né? As pessoas virarem e falar, meu intestino é normal, eu vou a cada 2 dias, a cada 3 dias. Eu não sei se você ouve muito isso, mas eu escuto. Sim, sim. A cada 3 dias, a Como cada. assim é Eu normal? falo, gente, você come 3 refeições por dia, no mínimo. Se você não vai ao banheiro pelo menos uma vez ao dia, tá ficando alimento, tá retendo alimento. É igual quando a gente trabalha com as limpezas, né, intestinal, onde precisa fazer uma hidrocolonterapia, um enema de café, a pessoa começa a emagrecer, ela vê que tinha um Uhum. monte de alimento ali dentro daquele intestino, inflamando, É, né? Inflamando, gerando toxina. Então, quanto mais toxina, mais inflamada a gente fica. Então, a ideia quando a gente trabalha com a limpeza do terreno biológico é mostrar para as pessoas, principalmente os pacientes que têm autoimunidade. Qual é a causa da sua doença? Ela não é genética. Todo mundo chega para a gente e fala assim: ah, eu tenho essa doença, uhum. meu pai tem, minha mãe tem, todo mundo da família tem, É, e todo mundo tem, né? Uma doença autoimune, por exemplo, uma tireoidite de Hashimoto. Eu falo, gente, a tireoidite de Hashimoto é uma doença da epigenética, do que você é, está intoxicado, do que você está exposto. Então, alteração na tireoide com uma alta imunidade, a gente tem que avaliar a qualidade da água que a pessoa está tomando, a qualidade da panela que ela está cozinhando, né? A gente sabe que a panela, principalmente é a de horroroso. Teflon, eu falo que eu comi Teflon muitos É, anos da minha vida sem saber que o é. Teflon fazia mal. O Teflon, ele libera uma substância que chama Eu não lembro o nome do filme. polifluoretileno, que Você lembra o nome destrói com do a função do filme para tireoidiano. indicar para o pessoal? É, Tem um documentário no Netflix é, é, sobre o Teflon, né? Eu não e é sei real a o nome do história filme. de contaminação, e É vale a pena real, assistir esse filme. Vale a pena. Ou documentário, agora eu não sei se é porque documentário as ou filme. pessoas não imaginam, por exemplo, que a tireoide está sendo alterada pela qualidade da água que ela toma. Ontem eu atendi uma menina super jovem, com 18 anos, com alteração tiroidiana.
Foi bem facinho descobrir de onde que estava vindo. Ela toma água da torneira. Água da torneira. A Nossa. água da torneira tá lotada do quê? De cloro, de flúor. Vai destruir a sua Aí a gente tem que estudar tireoide. química, né? E aí ela entrou num quadro de hipertiroidismo com hipotiroidismo, onde não conseguia estabilizar isso. Porque na tireoide de Hashimoto, o grande problema é entrar num quadro de hipertiroidismo, hipotiroidismo, e você não consegue estabilizar a doença, porque você tem que usar o tapazol ao mesmo tempo, e depois você tem que usar o remédio T4 junto com o T3, né? E às vezes a pessoa não consegue sair do quadro da doença e ela não entende por que, que ela tá no quadro daquela doença. Porque ninguém explica. É, Vai no endócrino, ele não explica. Ó, você tá com um quadro de tireoide de Hashimoto, é uma doença autoimune. É só falar assim, ó, você vai tomar esse remédio quando? Para sempre. Não tem e cura a sua esse não tem doença. cura para mim, é Não uma. é assim. E esse processo da tireoide mesmo, né? Sim, Ninguém consegue entender que a gente pode estar expulsando o iodo da tireoide, sendo que ele tem que entrar. Isso, para mim, é tão. Eu falo, vamos olhar a tabela periódica para vocês conseguirem entender. vamos estudar a tabela periódica, vamos estudar sobre radiação, gente. Hoje a gente fica no celular o tempo inteiro aqui, ó, Uhum. perto da nossa tireoide. A tireoide ela é destruída pela poluição eletromagnética. Então, todas as vezes que você fica aqui perto Você da sua está falando. tireoide, você tá acabando com aquela chuva neutrínica que eu sempre falo nas lives, que chama neutrinos. Neutrinos é uma chuva neutrínicas que tem em volta do seu biocampo, você é feito de energia, e à medida que você se distancia do seu padrão vibracional atômico, fica conectado computador, celular, come comida industrializada, comida com conservante. É, Eu falo, se é, torna um é. ser artificial, você vai perdendo essa chuva neutrínica. Não toma sol, não pisa na grama, não tem contato com a natureza, você vai perdendo essa camada protetora e mantenedora do seu sistema imunológico. E a tireoide, ela é completamente atingida pela poluição eletromagnética. E quando a gente está falando de uma tireoide de Hashimoto, que é uma autoimunidade, que é uma das coisas também que o João Paulo, nutricionista, que atende também pacientes com autoimune, o que, que a gente observa? Ninguém explica pra gente como é que a gente entra no quadro de adoecimento. Primeira coisa, primeiro fator que causa adoecimento numa tireoide de Hashimoto, alimentação. Então, quando a gente come muito alimento, fonte de lectina, então com casca, bagaço, semente, castanha, tudo de uma vez, tudo isso daí, se você tem uma característica arquétipa para não comer esses alimentos, infelizmente você vai entrar num quadro de autoimunidade, né? Você vai deixar aquele terreno biológico propício para crescimento fúngico, para crescimento de vírus, né? E aí isso vai destruindo a sua tireoide. Qual vírus está envolvido numa tireoide de Hashimoto? O Epstein-Barr, Epstein-Barr. que é um vírus do herpes, né? Então está envolvido tanto na artrite reumatoide, na tireoide de Hashimoto, e ele geralmente vai lá e destrói com a tireoide da pessoa. Por quê? A gente vai ver a alimentação, a incompatibilidade alimentar, onde ele está comendo o que não é para ele. Começa, então, sempre pelo alimento. Então, a gente acha que vem do além a doença. A doença não é genética, a doença é epigenética. Tudo que você come, tudo que você toma, tudo que você coloca em contato com o seu corpo, a gente fala que hoje em dia a mulherada é a mais atingida na exposição a toxinas ambientais, porque ela pinta o cabelo, ela faz procedimento facial e tudo isso daí chega uma hora que Uhum. extravasa o copo. Quando extravasa esse copo é quando a gente entra num quadro de adoecimento. E na mentoria eu falo Muito, muito sobre muito, isso, né, muito. João? É assim, se você adoece, existe uma causa, sobrecarga de toxinas ambientais. E entender que essa sobrecarga de toxinas ambientais que vai criar o ambiente para vírus, fungo, parasitas, porque quando eu falo de parasitas aqui na rede social,
não é só lombriga. Todo Obrigado. mundo acha que a gente só tá lombriguento. A gente não tá só lombriguento, gente. A gente, a gente tem vírus, a gente tem bactéria, a gente tem fungo. E quando há uma exacerbação dessas toxinas ambientais, você pode sim desenvolver uma doença autoimune devido à exposição aos tóxicos, que vem da alimentação, que vem da água que a gente toma, que vem dos cosméticos que a gente utiliza, de como a gente cozinha esse alimento. Eu vejo assim, as pessoas preocupadas, vamos lá na feira orgânica, né? Comprar o alimento orgânico. Mas e com o que a gente vai cozinhar? Eu sempre brinco, eu falo assim, o primeiro passo que a gente tem que fazer é não se intoxicar, né? Então, para a gente conseguir tratar dentro, a gente tem que parar de machucar. Então, enquanto a gente não parar de machucar, e as pessoas, que nem o caso de lectina, um dos efeitos é ter um pouco de gases. E as pessoas, não, é só um pouquinho, não dá nada. Então é onde eu começo a ver pequenas alterações, e daí a gente entra nessa parte do campo eletromagnético que começa a mexer no nosso campo físico, né? E as pessoas não dão muita atenção para esse lado do campo físico, que é onde a gente começa a ter uma queda do nosso sistema imunológico por intoxicação e a gente começa a ver o corpo adoecer de uma forma que ninguém entende. E daí as pessoas ficam tentando tratar e a gente começa a entender que só mais se intoxicou porque colocou um monte de medicamento que não deveria. Às vezes toma anti-inflamatório, antibiótico, tem um monte de alteração intestinal que vai piorar cada vez mais o quadro, sem ter uma resolução efetiva, né? Então, uma coisa que me dói muito ouvir é: você vai ter que tomar esse remédio para sempre. Então, assim, Sim, você vai ter que tomar esse remédio para sempre. Isso não tem cura. Isso não existe tratamento. É isso, você vai ter que tomar esse remédio. Ultimamente eu ando bem assustada com a quantidade de pacientes que chega, principalmente no atendimento presencial, com aquela lista de remédio. É assim, tomando 10, 15 remédios. Isso para mim não é é, é, medicina de saúde. Não tem tá nenhuma tratando o quê, né? vitamina ali. Não tem nada. E é assustador. Aí você vê que a pessoa tá tomando remédio para dormir, tá tomando remédio para ansiedade, que eu falo que é o mal hoje da humanidade, é a ansiedade, é a insônia, essa fadiga, né? E como a poluição eletromagnética é uma energia que a gente não vê, então a gente não sabe que aquilo gera um impacto na nossa saúde. A gente não vê, você vê que a É poluição difícil as pode causar? pessoas Você não vê. entenderem, né? Então, como você não vê, quando alguém fala que a radiação, você dormir ao lado do celular carregando, vai dificultar a qualidade do seu sono, que esse telefone que fica carregando, esse Wi-Fi que pode ficar no seu quarto, e as pessoas não imaginam que o Wi-Fi no quarto pode sim matar tudo suas mitocôndrias e você acordar cansado, indisposto, com dores. Tá vindo da poluição eletromagnética, é uma energia que você não tá vendo, mas ela causa um grande impacto na sua saúde e vai diminuir o seu sistema imunitário. E quando diminui o sistema imunológico, é quando a gente começa com um quadro de sinais e sintomas. Então, todas as vezes que a gente vai atender um paciente que chega pra gente, né? Hoje é assim. Eu tenho rinite. Eu tenho sinusite. Eu tenho dor articular. Eu tenho Cãibra. insônia. Aí eu falo para ele, então, tudo tá começando aonde? Na sua saúde digestiva e intestinal. A gente tem que começar por aí. Se a gente não olhar para a saúde digestiva e intestinal, a gente não consegue melhorar o nosso paciente. Por quê? A gente começa a observar que essa falta de digestão, né, não produz mais ácido estomacal, faz com que esse alimento fique fermentando durante muitos dias ali no intestino delgado, principalmente das pessoas que têm um quadro de ou constipação crônica ou entra num quadro de constipação e diarreia, aonde evolui para uma síndrome do intestino irritável. A gente vê que a incompatibilidade alimentar, uma falta de
ácido estomacal para digerir aquele alimento, uma falta de enzima digestiva. E aí, na nutrição, o que que a gente aprende, Na nu- João? é, A a nutrição dar o quê? funcional ou a normal? É, o que que a gente aprende? A gente aprende a dar vitamina, a suplementar, só que Isso, primeiro a gente limpa o isso. terreno. Não adianta a gente dar um suplemento para uma pessoa que chega para a gente inflamado, ele nem Tem que absorve, respeitar os né? processos, né? Ele nem Enquanto a vai gente absorver. não respeitar o processo, é jogar dinheiro fora. É impressionante. Então, Sim, e daí é sim, onde eu vejo muito que muita gente tenta tratar, às vezes até tem o conhecimento para tratar, mas não quer respeitar as etapas. E daí é sim. onde você mostra muito isso na mentoria, né? Tem que primeiro fazer isso para depois ir dando a sequência. Então, se você não melhorar o processo digestivo, nada vai acontecer, porque a permeabilidade não vai permitir. Então, não adianta ficar pondo um monte de cápsula, daí entra a biorressonância para ver se vai usar cápsula, se não vai. Aí entra as brincadeiras que eu acho muito legais, para a gente conseguir evoluir. É o legal, né? Que hoje com essa ferramenta você consegue testar qual a forma de absorção do seu paciente. Ele está absorvendo cápsula, cápsula vegetal, cápsula Nossa. entérica, cápsula gelatinosa, está Uhum, absorvendo o uhum, quê? uhum. Tintura, tá absorvendo só o alimento, não dá para usar nada de cápsula, que era o meu caso pelo quadro crônico de uso de muitos remédios, né? Então, quando eu cheguei na nutrição funcional, eu tomava um monte de remédio. E aí eu substituí os remédios Uhum. pelas vitaminas. Quando eu fui fazer um ácido orgânico urinário quantitativo, todas as Sei. vitaminas que eu tomava era que eu estava com deficiência. Não absorvia. É, E por isso que é legal sempre a gente trabalhar com o médico junto, com o farmacêutico, com o biomédico, que você possa fazer uma soroterapia uhum. nesse paciente. Então, enquanto eu vou tratar o sistema digestivo, o intestino, eu vou indicar para ele fazer a reposição de algumas vitaminas que vão ajudar nessa biogênese mitocondrial, nessa produção aí de neurotransmissor, na questão de metilação, eu posso indicar uma soroterapia para ele fazer com um colega que vai dar esse suporte aí, vai o resultado, eu falo que voa, né? Quando tem a união médico, farmacêutico, biomédico, nutricionista, É o espetacular. resultado é muito maior, né? Então a gente sempre tem que unir as profissões, não separar. Ah, não, isso aqui é só o médico que faz. Não, isso aqui só. Não, quanto mais esses profissionais da área de saúde tiverem essa habilidade de limpar o terreno biológico, de entender que nós somos feitos de energia, que o nosso corpo, quando está inflamado, intoxicado, desnutrido, entra num quadro de doença e que a gente tem como sair da doença. Não existe doença incurável, existe o paciente que é incurável, né? Eu tenho um caso assim de doença, assim, meu pai tomava atenolol e o médico falava, não, é para a vida toda. Eu falei, não, a gente vai achar. Daí limpa, 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 limpa. Aí ajusta, eu ajustei o atenolol com água com sal, pra você ter uma ideia. Água com Com o sal, quê? Água com sal sal? integral. Com sal Água integral. com sal integral Sim. e zeolita por muito tempo. Então eu fui limpando, limpando, limpando com a zeolita porque eu desconfiava que era algum metal, alguma coisa que estava desequilibrando o ritmo cardíaco dele. E depois disso eu comecei a colocar o equilíbrio de minerais pelo sal integral e ele teve uma resposta assim fenomenal. Imagina a gente falando isso com um Não, mas você conversa com cardiologista. o médico, até de soroterapia é difícil falar. Água com sal. Não, eu tenho dificuldade de falar até de soroterapia com o médico. Imagina falar de água com sal com um cardiologista que está lhe dando Lasix, está dando remédio para jogar tudo para fora. Sim. E essa história de hipertensão arterial, às vezes é um foco dentário e tá usando Lasix, Aldactone, tá? Tipo, tira um, coloca o outro para poupar o potássio.
E aí elimina o magnésio, mas ninguém suplementa o magnésio num paciente que está com quadro de doença cardiovascular. E isso eu falo que a nutrição, ela trouxe para nós, né, essa ferramenta que é a suplementação, que a gente hoje consegue melhorar um quadro inflamatório com vitamina, com fitoterapia brasileira. Então, a gente consegue melhorar um quadro de inflamação tratando saúde digestiva, intestino, desintoxicando. Olha esse testemunho que você falou do seu pai, né? E a gente pensa assim, não, não tem jeito, não vai dar certo. Sim, vai dar certo a partir do momento que você entender como funciona o seu corpo. Então, todas as vezes que você está num quadro de sinais e sintomas, com queixas de manifestações de dores, dores de cabeça, dor articular, insônia, fadiga, distensão abdominal, gases, não Não é é normal. normal. O seu corpo está te dando sinais. Então, para os profissionais da área de saúde que hoje buscam entender como funciona esse terreno e que quando ele está em desarmonia, ele vai gerar um quadro de doença e pode evoluir tanto para uma doença autoimune quanto para um quadro de câncer, doença degenerativa, a gente entende que os processos não é só suplementar, não é só fazer um plano alimentar, dieta low carb, dieta cetogênica, dieta do jejum intermitente, porque não é para todo mundo, A gente entra até em né? ciclo circadiano, né? Entender como é que funciona o seu corpo, se você está no ritmo, se você não está, se você está fora do eixo. Então, tem algumas coisas que a gente tem que olhar que as pessoas acabam não dando bola e usando como estratégia de grande massa, né? Então, isso acaba sendo bem ruim. E, João, me conta qual foi o diferencial de aplicar a metodologia de limpeza aí do terreno biológico de desintoxicação junto com a desparasitação para os resultados dos seus pacientes? O que você viu isso palpável, assim? Depois que você começou a aplicar a desparasitação, o que você ouviu dos seus pacientes? Qual foi o quadro, a porcentagem de melhora desses A pacientes? grande melhora foi tempo de resposta, né? Então, na hora que a gente começa a ajustar e entender o processo, ficou mais claro para eu determinar mais ou menos o tempo que eu vou tratar. Então, a gente vai fazer primeiro isso por tanto tempo, vai avaliar se melhorou essa parte, a gente vai passar para a próxima parte. E na hora que você começa a fazer as etapas, o paciente já começa a falar: estou menos cansado, estou mais disposto, estou dormindo melhor. Então, ele vem com um objetivo e na hora que a gente começa a melhorar o em volta do objetivo dele, o objetivo dele fica muito mais fácil de ser alcançado. Então, essa é a grande percepção que eu tive. Então, é a facilidade de entregar o objetivo da pessoa, cuidando de coisas que ela nem via, e isso trouxe a resposta dentro do objetivo que ela já estava imaginando. Então, isso para mim é o mais interessante. Então, eu tenho um caso de uma paciente que tinha o intestino preso por 14 dias. 2 almeidaprados por dia Nossa, ela tomava. A gente fez uma nossa, colonoscopia nela, ela tinha mancha preta já de não mexer o intestino. E daí foi aonde meu eu respeitei Deus. muito o processo e daí usei muito o recurso de enema, hidrocolo, porque eu falei assim, você não pode mais usar o remédio, seu remédio é seu hidrocolo. Então, ficou 3 dias sem ir no banheiro, você vai vir aqui, você não vai tomar remédio. Você vai vir aqui e a gente vai lavar para te dar o alívio, porque eu não posso deixar você contaminar o intestino e o processo de cognição. E aí a gente levei 3 meses para deixar ela 100%. Então, na hora que eu respeitei o processo, em 3 meses ela estava indo no banheiro todos os dias sem remédio. Não, não, Daí. isso é lindo, né? Quando a gente começa a entender que, na verdade, ela estava com uma sobrecarga de toxinas naquele intestino.
O Uma fígado, sobrecarga de toxinas, com certeza lotada de e o intestino parasitose, e o né? fígado alterado. Quantas Até pessoas não o fígado imaginam? dela já estava alterando por causa dessa carga de toxina que ela estava apresentando. Então, isso para mim é. É, porque você imagina, uma pessoa que fica com cocô durante 14 dias no intestino e toma só laxante durante anos, o que que vai Vai acontecer? começar a absorver toda aquela parte. E eu entendo essa paciente. Você sabe que eu sofri, porque não sei se você sabe, eu tomei glifagem e Victoza Você durante falou, muitos anos você para falou. resistência periférica insulínica. Eu tinha uma insulina de Nossa, 380 em jejum, nossa. sem fazer nada. Então era super alta, E não comendo abaixava só com alface, nada. né? Quando eu descobri que eu tinha um parasita no pâncreas, que era por conta daquele parasita que a minha insulina era alta, foi algo impactante. E usando esse remédio, o que que acontecia? Piorava. Não funcionava o meu intestino. Eu ficava 14 dias. Aí o que que eu fazia para funcionar o Remédio. intestino? Eu usava um monte de semente. Eu usava semente de Nossa. linhaça, chia, semente de girassol. Isso germinava no meu intestino. Agora que a gente tem conhecimento, fica legal de ver, né? E aí, isso que causava a destruição da minha tireoide. Quando eu descobri, eu falava, gente, eu me entupia para funcionar. E eu achava que iria funcionar aquela quantidade, porque não, tem que dar fibra. Alimenta, alimenta os Fibra? vermes, Qual fibra? vai. Alimenta os bichinhos lá pra ver. Pelo amor de Deus, gente. Eu cheguei a passar 10, 15 dias sem evacuar por conta do medicamento. Para quem não sabe, Victoza, Forxiga, esse outro que tá super na moda para emagrecer, como O, é o nome? o, É... o Ozempic. Ozempic. É, e agora vai vir um mais novo lá, um americano lá, mais potente. É, esses medicamentos que você aplica na barriga, ele faz com que o É mais esvaziamento lento. gástrico fique mais Consequência. lento. Ou seja, não vai funcionar o seu intestino. Eu falo que a pessoa que toma Ozempic direto, ela é toda inflamada. Ela pode ser magra por Pô, fora, mas pô, ela tá por dentro tomou. pão Boa, bolorento. gostei. Pão bolorento, tá podre por dentro, porque tá toda fungada e tá prejudicando a saúde do fígado, a saúde digestiva, intestinal. Eu falo que emagrecimento vai além disso. É mudar mesmo, entender que existe uma compatibilidade alimentar, que existe aquele alimento que te inflama e degenera o seu sistema digestivo, intestino e fígado. Existem os parasitas, gente. Parasita faz você comer um monte de açúcar, ter vontade por doce. Não é normal a gente querer comer doce. Ah, mas mulher gosta de doce por causa do Não, hormônio, TPM. Não, gente. Quem faz a gente gostar de doce é é, verme. é. Então, se você tá com vontade de comer açúcar, tem dificuldade para emagrecer, faça a desparasitação e depois você me conta se você tem vontade de comer É açúcar engraçado, né? novamente. Você não Como vai ter passa, né? vontade. E a gente que vê bastante. Muda! Fala assim, Muda nossa, o eu não paladar. lembro mais de querer comer assim que nem eu queria aquele docinho depois do almoço. Todo mundo fala isso, né? Eu quero um docinho depois do almoço. Então, e some. Eu fico até impressionado de tão legal que eu acho isso, né? Então, essa mudança que acontece e parece para as pessoas é repentina e você vai vendo o processo acontecendo no corpo da pessoa é muito legal. Eu, eu sou suspeito porque eu gosto muito Sim. dessa área e de ver o quanto que o paciente melhora, né? Então, para mim, isso é muito gratificante, né? É por isso que a gente investe em E aí você estudar, né? conta o caso dessa mulher que não evacuava. Com certeza ela tinha quadro de celulite, não conseguia emagrecer. E vai indo, né? E É que vai daí a formando mulher as perde, coisas e né? vai Ela dando não um quer mais monte. olhar para isso, porque ela acha que não vai ter mais jeito, né? Então é legal, ela abstrai, ela fala assim, não, é o meu intestino. E na hora que o intestino para de funcionar, tá tudo bem. O que mais me impressiona é falar que tá tudo bem. Tomar aquele Almeida Prado da vida lá e falar que tá tudo bem. Isso para mim eu vou no banheiro com o quê? Com o Almeida Prado. E o Almeida Prado, para mim, na escala, é o pior de todos, que ele é o mais forte, né?
Então, é onde eu vejo as pessoas tudo no remédio. Então, para mim, isso é bem complicado. E eu acho que quanto mais a gente buscar profissionais dessa forma, que tem essa visão individualizada, que trabalha com a terapia ortobiomolecular, que faz um tratamento personalizado, é quando o paciente tem o É onde resultado, a né, gente vê a João? diferença, né? Então, hoje eu falo, eu consigo entregar um resultado olhando para o paciente, sem precisar ficar pensando qual é a dieta do momento, né? Tem muita gente que não sei se você recebe cliente assim, mas eu recebo, eu quero fazer jejum intermitente. Eu nem olhei para a pessoa direito para saber se dá para fazer, se não dá para fazer, ela já está decidindo o que ela vai fazer. Então, e isso daí você perde um tempo mostrando para ela o cenário que ela tá para ver se encaixa o jejum ou se não encaixa. Então isso para mim é o que esse excesso de informação às vezes acaba atrapalhando um pouco a gente, né? Sim. Porque ela acha que aquela dieta que vai aquela que a fazer o amiga efeito. emagreceu daquele jeito, a gente nem sabe como é que a amiga tá, e a amiga emagreceu daquele jeito lá, e aquele emagreceu 2 quilos, né? Perdeu só água e já emagreceu. Então, isso para mim é onde eu vejo que Sim. a gente. E tem profissionais que não conseguem argumentar, né? Então, na hora que você começa a buscar o conhecimento e ter o argumento para mostrar, ó, esse não é o momento, a gente tem que fazer assim, para depois a gente chegar nesse processo, é onde eu vejo que começa a ter o grande diferencial, né? Então, a busca do conhecimento não pode parar, né? Eu falo por você, né? Onde eu vou, eu já vi que você já passou, né? Sim. Aquela pessoa que começa a estudar, ela nunca E mais fica aquela consegue parar. sensação de não E é sabe, né? difícil até para as pessoas que convivem com a gente entender que a pessoa tem prazer em estudar. Para ela passar um final de semana estudando, não é um peso, É, é prazer, é, né? É realização é pessoal. buscar um negócio. E às Que vezes a você gente acha sabe pouquinho que só. lá a gente estudando, a gente já sabe que a gente pode É, ajudar é, é, várias pessoas, isso né? para mim é o mais. Isso é muito legal. E conta pra gente, João, aonde que fica a sua clínica Ah, aqui em São Paulo? E o que que você trabalha? Você trabalha com a nutrição, você trabalha com a terapia biomolecular, com a limpeza do terreno biológico, você trabalha com os enemas, com então, ozonioterapia. O que que tem lá na sua hoje clínica? eu atendo ali na República do Líbano. é, e eu indico, eu tenho uma amiga enfermeira que ela tem a máquina de ozônio e ela faz os enemas, então eu acabo indicando para fazer em casa. Pra, e isso traz até um conforto Hum, maior para os clientes. pro Isso. E a gente, paciente, e sim. como ela tem bastante experiência, que a gente trabalhou muito tempo junto, eu consigo casar bem esse processo. Então, fica aí, ela vai me dando os feedbacks do que ela está fazendo lá. Então, eu consigo fazer até algumas aplicações por causa dela ser enfermeira. Então, eu consigo fazer uma integração. Por isso que eu gosto de falar que a gente é integrativo, né? Porque você consegue unir várias áreas num momento só ali para o cliente, para o paciente, né? Então eu acho isso muito legal. Sim, muito legal. E, João, o que que você falaria para os profissionais da área de saúde que estão indecisos em aprender a metodologia de desintoxicar, desinflamar, tratar a saúde digestiva, intestino e aprender sobre a desparasitação? Que a gente sabe que desparasitação para aprender não E é não é qualquer fácil. lugar, né? Vou falar para vocês que não é fácil. Que vocês têm que entender os sinais e sintomas para você entender que verme que é. Você tem que ter na cabeça a noção do sinal e sintoma que aquele verme está causando, porque senão você vai ficar meio aleatório no seu tratamento. Então, isso para mim é um grande diferencial que você já entrega, né? Então, lidar com a doença pelo sinal e sintoma, porque não tem exame que vai diagnosticar o verme que está lá. É muito difícil você pegar um exame de fezes alterado. Só do É, Dr. Hélio Kopelman, eu falo de 10 pacientes que eu já peguei, os 10 vieram com então, e alteração daí de parasitose.
E não aparece todos. E agora você me fala do teste que você faz, da terapia ortobiomolecular, da biorressonância. Quantos pacientes Nenhum. não tinham parasitas? Todos, Nenhum. todo mundo conversa. Todo mundo com verme, todo mundo com vírus, todo mundo com fungo, todo mundo Eu cheio de gosto de fazer esses bicharada. diagnósticos para E médico. não. Quando eu vou atender, às vezes vem muito médico passar comigo, e daí quando eu falo, você tá com verme, ele não tô. Daí eu começo a mostrar no campo, olha aqui, ó, não tá compatível. Seu campo não tá se protegendo. Então aí ele começa a ter um entendimento, porque já é difícil fazer uma biorressonância em um médico e ele acreditar. Então, na hora que eu mostro que a gente tem o campo físico e tudo mais para ele, e ele tem um entendimento, e na hora que trata e ele melhora, ele fala: opa, como assim? Então, então Uhum. o grande diferencial, quem está na dúvida, né, que foi a sua pergunta, quem está na dúvida de fazer o curso, eu uso isso como eu tenho uma carta na manga a mais, que é um diferencial que poucas pessoas têm, para você conseguir entregar um resultado com excelência, mas entendendo como explicar o processo. Não é só entregar, é você conseguir e falar o passo a passo do que está fazendo e do que está acontecendo com o seu paciente. Então, isso para mim ficou muito mais fácil, muito mais claro. Na hora, vamos tratar o processo da desbiose primeiro, vamos desinflamar, vamos tirar metal pesado, aí vamos desparasitar. Então, na hora que você começa a entender as etapas e explicar o que está acontecendo no organismo, você faz um convencimento para o seu cliente que ele vai fazer o tratamento, ele vai aderir. Então, as pessoas às vezes têm dificuldade de aderir, porque exclui aqui, exclui ali, faz aqui, faz ali, principalmente com a biorressonância, né? Que as pessoas, você começa a tirar, tem que tirar o alface, que nem foi o seu caso, né? Mas o alface não faz bem? Sim. Então, É. você conseguir ter argumentos para entregar isso de uma forma confiante para o paciente, isso faz ele ter uma adesão muito forte. Então, isso traz um benefício tanto para o paciente quanto para o seu consultório. Então, eu achei isso bem interessante para a gente. E com certeza um monte de gente começa a nos buscar, nos procurar, indica família, indica Faz amigos, diferença. porque ali Uhum, viu um diferencial uhum, no tratamento. Não é só emagrecimento, não é só focar na autoimunidade, focar também nesse resultado da limpeza do terreno biológico. Entender que nós estamos intoxicados por metais, entender que nós estamos intoxicados por agrotóxico, por pesticida, por solvente, e tudo isso vai debilitando o nosso sistema imunológico, deixando o terreno e o ambiente, né? Eu falo, o grande problema não são os é o bichos, ambiente. gente, é o ambiente que a gente deixa para os bichos. Então, se não tem um ambiente contaminado, intoxicado, não vai ter Uhum, bicharada. Então, o que eu tenho que fazer? Ir eliminando toxinas que vão gerando processos inflamatórios no fígado, no intestino, sistema digestivo, rim, que vai prejudicando os processos bioquímicos que acontecem dentro do seu corpo. Aonde não não tem, tem toxinas, né? não vai ter Isso é bicharada. legal de ver nas famílias, né? Seu Você sistema vai vendo com imunológico as vai estar ok. famílias, né? Que nem você falou daquela menina que tinha doença de Hashimoto, né? A família inteira tinha, era o ambiente dela ali que estava trazendo aquela consequência. E isso acontece dentro da gente, é a mesma coisa, é o mesmo processo, porque o que você vai deixando em torno é o que vai acontecer com todos. Então, isso para mim é muito claro. Então, você vê desde os hábitos, então aquela família devia estar altamente intoxicada, então é a família inteira, não é só a menina. Não, porque você imagina, você tomando a água da torneira, é claro que você vai desenvolver uma autoimunidade. Você está super sobrecarregado de cloro, de flúor. Eu sempre mostro um caso de uma Nutri. Não sei se você já conhece ela, a Fernanda Lopes. Fernanda Lopes é lá do Rio de Janeiro. É uma nutricionista funcional. Ela malhava muito, fazia muito exercício, sempre cuidou da alimentação regrada, com várias coisas, cuidava das emoções. Mas vivia inflamada e não emagrecia, não perdia gordura. Podia malhar 5 horas na academia, não perdia gordura. Foi ver, era a água do Rio de Janeiro que ela tomava. João, ela trocou a água. Ela é uma Nossa. magérrima,
agora, malhada, começou a ganhar músculo, o que ela tava cheio de metal no corpo da Nossa. água. E ela tinha um filtro básico de água, né? Que é o que não É, elimina tóxicos. Então a gente tem que investir na qualidade da água, na qualidade da panela, na qualidade dos alimentos. Não é, é não, frescura buscar alimentos orgânicos. Não é frescura, gente. A gente tá se intoxicando, tá se inflamando pelo que a gente é, come. e Não não é é pelo só vento. verdura, né? Depois que você Sim. começa a entender que o boi que come, era para ele comer mata, ele come milho, a gente começa a ver onde estão os processos inflamatórios. E é igual você falou aí eu amava comer verduras, legumes, tudo cru. Horroroso. Para mim, não passa nenhuma verdura crua. Então, o que que eu faço hoje? Eu refogo. Se eu quero comer, eu faço um refogado. Eu vou lá, em vez de comer um repolho cru, eu vou lá e refogo aquele repolho. Aquilo já fica compatível para mim. Porque o gelado debilita o meu baço. Baço fraco Verdade. vai gerar o quê? Umidade na visão da medicina chinesa. E na visão da medicina chinesa, a pessoa que tem acúmulo de gordura, que tem dificuldade para perder peso, ela tem excesso de umidade no corpo, porque está comendo um alimento de natureza ou fria ou que gera umidade no corpo e que para ela é incompatível. Para ela. Pode ser para o outro que não. O outro pode comer um monte de salada, um monte de verduras cruas e para ele tá Eu ótimo, tá ok. também tenho a cru. Eu posso pouquíssimos alimentos cru. Eu posso pouquíssimo, eu posso tipo É, espinafre, rúcula, pouquíssimo. Se eu usar cru, o meu baço fica fraco. Por quê? A pessoa que usa muito a mente, estuda bastante, trabalha bastante, ela debilita o baço. E na visão da medicina chinesa é o órgão responsável por essas questões de estudo, pensamento, preocupação, com tudo isso. E o baço é o responsável por fazer você engordar também. E a alimentação é muito lindo quando você faz um teste de biorressonância e você descobre qual é o alimento que vai te doar elétron, qual é o alimento que vai te inflamar, qual é o alimento que é. você precisa tirar da sua vida. Você tirou, você começa a ver o resultado em todos os sentidos. Marcadores de anticorpos alterados, de autoimunidade. Você sabe que eu fui pega. Quem me, me fez estudar esse mundo foi a doutora Elisete Uhum. Caffer, que é uma médica que falava que as autoimunidades tinham a ver com todos esses alimentos. Eu falava, gente, que médica doida, né? Falar que É, castanha faz mal. Pra mim, fazia mal, não fazia é bem. legal esse Pra mim. processo. Aí todo mundo acha que é para todo mundo. Não, gente, cada pessoa é um ser individual. Por isso que tem que buscar um profissional que tem essa capacidade de utilizar ferramentas e estratégia para individualizar o seu tratamento. E o João é um profissional que trabalha isso com maestria e o resultado dele é muito mais eficiente na prática. E é isso que a gente gosta de mostrar. Não existe a dieta que é para todo mundo. Não tem essa coisa, low carb é bom para todo mundo, cetogênico é para todo mundo, jejum intermitente, não. E quando a gente individualiza os processos, é quando a gente consegue adquirir esse resultado que muitos profissionais têm buscado, É, né? e quando a gente consegue fazer esse processo acontecer de uma forma mais fluida, que é quando você começa a ajustar os alimentos que ela não pode comer, se torna fluido, porque ela começa a fazer isso, ela começa a se sentir melhor. Então, não é que vira aquela dieta meio que obrigatória, assim. Ela começa a entender, eu tirei esse alimento, quando eu como eu passo mal. Então fica fácil, na hora que você consegue fazer o processo da limpeza, fica fácil, fica claro para a pessoa que se ela come que aquele alimento faz mal. Só que ela ficou tanto tempo comendo que ela não sente mais. Então ela tem que entender o processo da exclusão para daí quando ela for comer de novo, ela vai sentir o sintoma.
E daí ela vai ter, aí ela tem o entendimento. Nossa, ele falou, ele colocou na biorressonância, deu, eu não acreditei, mas agora eu senti. E daí ela começa a acreditar de verdade no processo. Então, isso para mim também, eu falo, ó, você vai ficar sem comer. Se você errar, você vai ter a percepção do que você tá, de quanto faz mal aquele alimento. Sim. E às vezes um alimento que pra gente na nutrição é tido como saudável, né? Por exemplo, É. Esses alho, são os clássicos, cebola. né? Para pessoa que tem fermentação, vai aumentar mais ainda Abacate, né? Que gases, agora o abacate também está em estufamento. alta. Abacate, é, é saudável, mas não é para todo mundo. Então, individualizar uma alimentação, limpar esse terreno biológico, tratar esse sistema digestivo, intestino, é essencial para que a gente volte para o nosso estado de homeostase, que é o estado de equilíbrio. Né? O que faz o seu corpo entrar no estado de É doença? daí, Então, quadro, disposição a aí entra num. toxinas. Um quadro, disposição a alimentos que são inflamatórios para você. Mesmo aquele alimento que é tido como Aí saudável. entra até no ponto Então, para você, entra aquele até alimento não é no ponto legal. dos bichos, né? Então, é um ponto que Eu falo que esses alimentos viram alimento para os bichos, para a bicharada, para os vermes, para os fungos. Né? Quantas mulheres, João, com candidíase de repetição, com gardnerella, com tricomonas é, vaginalis, então, tudo isso é parasitose, gente. é, Então, o terreno, o ambiente está deixando aquele ambiente do seu corpo para que tudo isso cresça. Em excesso, né? Então, o que é a Cândida? A Cândida é um fungo que vive na nossa microbiota intestinal, que ela entra em desequilíbrio, né? E pode causar a síndrome fúngica, as candidíases de repetição, quando entra em desequilíbrio as suas bactérias intestinais. E o que gera o desequilíbrio das suas bactérias intestinais? Quando você come um alimento incompatível, quando você está exposto a agrotóxico, quando você toma um copo de água que está lotado de solvente. O que é solvente? Restante do detergente que ficou no seu copo. Isso faz parte dos seus 5 imunossupressores do seu sistema imunológico. Te inflama, inflama seu intestino. Então, tem gente que acha que é bobeira. Ah, não, é muita coisa, tal. Só que o que eu vejo, João? Quando a pessoa está num quadro de doença grave, num câncer, ela tira tudo, vende tudo que ela tem para ela conquistar a uhum, uhum, saúde. uhum. Aí, talvez agora a gente não consiga conquistar isso. É, as pessoas deixam só para o final, né? A gente tem que, se a gente puder atuar sempre na prevenção, melhor. É para isso que o Uhum. nutricionista foi feito. Para atuar na prevenção, para devolver a saúde para você. É. E um ponto que eu acho importante ressaltar, e vou até pedir para você falar para o pessoal, é a questão dos pets, né? Então, quem tem bicho em casa precisa desparasitar com mais frequência, porque o próprio pet Sim, é um transmissor, né? Então, sim. E eu, por exemplo, eu tenho 2 cadelinhas em casa. Meus filhos beijam, abraço. Você fala, não pode beijar cachorro. Deita no chão com uhum, o cachorro, brinca. É saudável isso para criança? É saudável emocionalmente. é, Mas a gente sabe que aquela criança vai ficar parasitada, né? Vai ficar com mais parasitas. Então, toda pessoa que tem um animal de estimação tem que desparasitar é a o que eu cada falo. 3 É o que eu falo. Tem meses. gente que fala 6 e eu não gosto. Eu acho que não dá certo. A É a cada 3 cada meses. 3 É. meses. O meu cachorrinho arrasta a bunda no chão a cada 3 meses. Na hora que ele arrasta a bunda no chão, eu falo, liga É, alerta. Já voou ovos para tudo quanto é lado, já estamos tudo com verme já, nessa já vamos casa. tratar todo mundo, né? A Duda que me fala, ai, quer ver a mamãe falar que a gente tá tudo com verme de novo? Só de ver o cachorro ela já fala. Ah, que legal. Não, porque se eu olho e vejo, peguei a Lolinha ou a Cal arrastando a bunda no chão, eu falo,
Gente, vamos ter que desparasitar. Lolinha e Cal já estão arrastando a bunda no chão. Vamos ter que fazer desparasitação. Por favor, gente, não anda descalço, É, parece maluco, né? Começa a né? ficar Parece maluco a maluco. história, né? Mas eu falo que é o preço de você ter um É. animal de estimação. Ele acorda, ele lambe todas as suas partes ali para Uhum. poder se higienizar. Gato, cachorro. Então, se você tem animal de estimação, tem que desparasitar 4 vezes por ano, a cada 3 meses. É E para essencial, sempre, né? Enquanto tem o bicho, né? tem que fazer Para isso. enquanto viver. Eu falo, a pessoa pergunta assim, para quem que é a desparasitação? Para todo mundo que come comida, gente. A gente não tá comendo flor. Todo mundo que come comida, verdurinha, salada, farinha de casa, come carne crua, peixe cru, comida em geral. Você está num ambiente propício de Uhum, uhum. parasitose, então precisa desparasitar. E isso pode melhorar muito a sua saúde digestiva, pode melhorar muito a sua saúde intestinal. Quantas pessoas a gente pega hoje, João, com Nossa. alergias, né? Alergia, rinite, sinusite, otite, Meu. dermatite. Tem um médico do Rio de Janeiro que ele tem até um livro onde ele fala que todos os processos alérgicos, rinite, É sinusite, tudo todas do as verme. ites, né? Tem a ver com verminose, parasitose. Desparasitou, resolve. Asma. Meu filho teve asma aí durante bastante tempo. Desparasitei, usei ascaridil com Uhum. ele um tempo aí, não teve mais Nossa. manifestações. Então é a prova que isso realmente os médicos de antigamente falavam que eram parasitoses e Sumiu, hoje em né? dia muitas É. crianças só usam Anitta, né? Usou Anitta 3 dias e acha que matou todas as verminoses. É, isso é Não, uma gente. coisa, né? É muito Porque tem mais muito mais intenso. tipo de É. verme do que o remédio pode matar, né? Então, Tem muito mais, muito mais. E assim, desparasitar não é tomar o bendazol e sequinidazol e Anitta. Vai muito além. É lembrar lá da nossa vovozinha que dava o chazinho, que dava as uhum. tinturas, que dava os batidos com erva de Santa Maria, que realmente vai expulsar Uhum, uhum. essas verminoses. E pode estar influenciando na sua saúde da pele, pode estar influenciando nas alergias, nas coceiras de ouvido, na coceira de garganta. E você vai achando que é normal você ter alergia. Ah, eu tenho Uhum. alergia mesmo, é normal. Não. E hoje a gente vê muito na prática clínica nutricionista, funcional principalmente, pessoas com alergia ao glúten, alergia à lactose, alergia à frutose e agora a moda da vez é É, alergia à histamina. tá todo mundo. E aí eu falo assim, gente, é o terreno, o ambiente, pelo amor de Deus, o Tá, ambiente. O ambiente uhum, uhum. deixa propício para essas parasitoses. Tomar em conta, fazer morada, criar perninha, bracinho, ventosa e vai formando vida dentro de você, É muito né? louco isso. Eu fico impressionado. E as pessoas Sim. cada vez mais indo na consequência, né? Então, então se a gente Sim. imaginar que a gente é o aquário, ninguém cuida da água, né? Ninguém Então, cuida da água. Ninguém cuida da água. Só acha que pode pôr as coisas para dentro. Não, a gente precisa limpar essa água. 70% do seu corpo é feito de água. Precisa fazer e a ninguém presta limpeza. atenção. Pelo menos, é. Eu falo que a pessoa que tem o entendimento que ele se inflamou e se intoxicou e ele faz essa limpeza pelo menos a cada 6 meses, é uma pessoa que tem saúde. Tá atuando na prevenção. E é isso que a gente tem que Uhum, cada vez mais bater na tecla para os nossos pacientes, uhum, mostrar uhum. que o caminho é esse, né? Então, pessoal, quero agradecer todo mundo que estava aqui na live. Bom, fala aqui para quem, então, tá indeciso sobre a nossa mentoria. Olha, gente, tem um link aqui na bio.
né? E o João, ele participou da terceira turma, eu chamei ele para participar da live. O João é um nutricionista, trabalha com limpeza do terreno biológico, com a metodologia de desintoxicação, desparasitação, trabalha com as limpezas intestinais, enema, hidrocolonterapia, todas essas terapias que ajudam o sistema a voltar para o seu estado de equilíbrio. Então, ele mora em São Paulo, atua em São Paulo, mas como a gente atende online também, né, João? Então, você que é um profissional da área de saúde, quer se diferenciar com uma metodologia que realmente vai trazer resultado na sua prática clínica, se você trabalha na área de emagrecimento, na área de autoimunidade, a gente sabe que muitos dos casos que a gente, pela medicina, não tem cura, ou não vai conseguir o emagrecimento se não for com remédio, a gente consegue ter um bom resultado quando a gente limpa esse ambiente, que é o nosso terreno biológico. Façam, a única coisa que eu posso dizer é façam, porque traz uma segurança para você tratar coisas que ninguém trata, que é impressionante. Então, façam, vocês vão ter um entendimento de muita coisa que talvez vocês nunca ouviram falar. Então, chegou uma parte Sim. da mentoria que eu falei, ué, isso eu nunca ouvi falar. E daí você começa a ficar, pelo menos comigo, o que acontece é que você começa a ficar com uma pulga atrás da orelha cada vez maior para entender e buscar. E daí você vai vendo que tem muita coisa que ninguém fala. E daí eu não sei por que ninguém fala. Sim. E assim, e não é algo que é esquecido, não tem nenhum livro, né, João? Na verdade, todos nós, profissionais da área de saúde, passamos pelo curso. No nosso curso de graduação, gente, tem parasitologia por 6 meses em todas as faculdades de medicina, farmácia, biomedicina, nutrição. Precisa passar pelo módulo de parasitologia. Bola, né? E se você for estudar um livro de parasitologia, até esses tempos atrás fiz um podcast com a Karina, que é uma nutricionista que trabalha só com saúde digestiva e intestinal, aonde ela perguntou, nossa, eu nunca ouvi falar que os parasitas migravam para os órgãos. Eu falei, meu Deus, se a gente for olhar o livro de parasitologia, a gente fica em estado de choque. Porque tá lá, tá o parasita, ele migra para o rim, para o baço, para o fígado. Ele faz moradinha lá no seu pulmão, vai para o cérebro. Está escrito no livro de parasitologia. Porque todo mundo acha que esses parasitas só vivem no intestino. Não, gente. Vai para todos os órgãos. Por isso que o exame não pega. Por isso que o exame não pega. E Sim, daí, isso mesmo. Por isso que o exame não... E daí, por isso que eu falo, Sim. façam a mentoria para vocês entenderem sinais e sintomas, porque sem os sinais e sintomas, você não vai conseguir convencer. Você precisa conseguir convencer que ele está com verme, porque ninguém mais fala de verme, só sua avó. Então, só sua avó. Porque ela fala, ó, ela tomava 2 vezes por ano, e nem isso fazem mais. Você não ouve mais falar disso. Sim. Então, agora com o movimento, eu acho que você faz até parte desse movimento, né, de falar um pouco dessa parte do terreno biológico, do ambiente, que a ser falado de parasita, né? Sim. Então... Com certeza. E as pessoas agora que estão focando e estão realmente entendendo, porque são muitos profissionais falando sobre o ambiente. O ambiente é o seu terreno biológico. Se comparem a um aquário, não tem sentido a gente colocar um monte de vitamina para dentro, probiótico para dentro, se não entender por que você está num quadro de adoecimento. Para você que quer entrar na mentoria, é só clicar aqui no nosso link que está na bio da minha página. E lá tem um link que vai te encaminhar para o grupo de WhatsApp. Lá a gente tem todas as informações.
E, gente, a gente está com um bônus imperdível, que é o curso de Covid e o curso de Medicina Tradicional Chinesa. Para os primeiros inscritos. E esse bônus eu vou estender somente até amanhã. Então, se você adquirir a mentoria até amanhã, você vai participar e ganhar esse bônus, né? Desses outros cursos que eu fiz o ano passado, para que vocês possam participar de mais terapias aí que eu fui ensinando ao decorrer do processo, que não foi só a limpeza do terreno biológico, mas também como você recuperar uma pessoa que ficou com sequelas, por exemplo, de Covid. Então, não perca, vai ali no grupo do WhatsApp, os primeiros inscritos que vão receber esse bônus, e você não pode perder a nossa próxima turma que vai iniciar agora em março. E com certeza você vai se aprofundar nessa metodologia que mudou a minha vida, transformou a minha saúde e tem ajudado muitos profissionais a alcançar resultados expressivos aí na prática clínica, na remissão de doenças. Então, faça parte do nosso grupo e vai lá e você vai ter as informações. João, quero te agradecer, quero desejar sucesso em São Paulo, fora de São Paulo, no mundo inteiro, que várias pessoas possam chegar até você e você possa acompanhar e fazer esse trabalho fenomenal que eu sei que você tem se diferenciado no mercado de trabalho hoje como profissional da área de saúde, porque você investiu na metodologia de limpeza do terreno biológico e você com certeza já está colhendo os frutos de tudo isso. Obrigado. Eu agradeço o convite pela live. Obrigado por estar transmitindo o seu conhecimento. E é isso, gente. É diferencial fazer o curso, tá? Então, eu sou muito suspeito para falar, porque para mim fez muita diferença. Então, hoje eu me desparasito a cada 3 meses. Então, para mim fez uma grande diferença. Então, clareza mental, mudança de sono, entre outras coisas. Obrigado. Sim. Gratidão, pessoal. A live vai ficar gravada e ela vai lá para o nosso canal do YouTube. E quero agradecer, João, mais uma vez, por ter topado fazer a live. E sucesso aí para você no seu trabalho, que você brilhe bastante e muitas pessoas possam chegar até você. Obrigadão. Tá bom? Um beijo grande, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.